Graça e paz, queridos, que bom que nos encontramos mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra de Deus por meio do canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim poder estar falando com você. Eu peço a você que compartilhe aqui este canal para outras pessoas. De repente vai ajudar alguém. E olha só, hoje nós temos aqui várias Bíblias que vocês estão vendo, Bíblias para a mulher, como essa primeira aqui. Nós temos a Bíblia do Discípulo, é uma Bíblia com a capa azul. Nós temos também outra capa, na cor castanho. Eu tenho aqui a Bíblia Andrews ali atrás. E as outras duas Bíblias ali são Bíblias com a letra super gigante. Para quem tem algum problema aí, na visão e precisa que as letrinhas aumentem um pouco para que a leitura fique mais agradável. Enfim, Bíblias com muita disponibilidade de ferramentas para que nós possamos aprender com profundidade os ensinamentos de Deus. Você quer uma delas? Então entre em contato com a Casa Publicadora aqui no Rio de Janeiro, DDD 21 3872 7375. Esse é o nosso WhatsApp comercial. Você pode ligar ou então enviar uma mensagem para a gente e você será prontamente atendido. Eu vou repetir, DDD 21 3872 7375. Esse é o nosso WhatsApp comercial. E aproveite também para comprar a sua lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo que nós temos resumido, revisado aqui constantemente. O novo manual de estudo será este aqui, o livro de Êxodo. Uma excelente maneira de estudar o livro de Êxodo vai ser aqui a aquisição deste novo guia de estudo. Muito interessante, nós vamos entender como Deus se relaciona amorosamente com o seu povo. Por meio da história do povo israelita, nós vamos ver muitos milagres que Deus realizou, muitos contatos que fez com esse povo, como firmou esse povo na aliança que fez com ele. Enfim, nós vamos aprender muita coisa aqui com relação ao livro de Êxodo, que nos explica como a fé cristã também tem suas raízes judaicas. Ok? Combinado? Então entre em contato conosco aí no DDD 21 3872 7375. Esse é o nosso WhatsApp comercial para você enviar mensagem e comprar literaturas diversas, livros, Bíblias, como vocês veem aqui, e a lição da Escola Sabatina, além de fazer a sua assinatura anual, se você desejar também. Para quem gosta de outros idiomas, nós temos as lições na versão inglês e espanhol, por meio de assinaturas ou lições avulsas também. Olha só que interessante, você pode estudar a Bíblia em outros idiomas, que não seja apenas o português. Enfim, é a Casa Publicadora disponibilizando para você os melhores acessos possíveis para que você realize um excelente estudo da Bíblia. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Nós estamos abrindo mais um resumo no canal A Bíblia na Minha Vida. Resumo de quê? Da lição da Escola Sabatina desse segundo trimestre, que tem como tema alusões, imagens e símbolos. E a 12ª lição está terminando, já falta apenas mais uma lição e a próxima lição será, e última, imagens do fim. A lição 12 aqui, ela tem como tema precursores dos eventos finais. E a lição 13, que será a última, tem como tema imagens do fim. Então, se você perdeu as outras revisões, acesse o canal aqui, tem todos os resumos feitos aqui através do vídeo, que você pode verificar desde o estudo número 1 até o estudo de número 11, agora o estudo de número 12 e também na semana que vem, se Deus quiser, o estudo de número 13. Combinado? Então vamos juntos aqui fazer um breve resumo dessa lição que foi realmente uma bênção. Precursores dos eventos finais. Quais são os precursores dos eventos finais que a Bíblia menciona para nós na lição de número 12? Tem aqui um verso muito interessante que é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. É o primeiro verso bíblico que consta aqui na parte de sábado. É interessante você ler. 2 Timóteo, capítulo 1,
verso 7, diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. O que é que o apóstolo Paulo, por que que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo com estas palavras? E a nós também hoje, né? É dito aqui que Deus não nos deu espírito de covardia. Como cristãos bíblicos que somos, nós não temos espírito de covardia. Deus não deu isso a cada um de nós, né? Mas Deus-nos coragem para defender a tua palavra, para proclamar a tua palavra, para testemunhar, né, a todas as pessoas. E quais são as ferramentas que Deus nos dá para fazer isso? Em todas as circunstâncias, seja tempos de paz, tempos de guerra, Deus nos deu poder por meio do Santo e Bom Espírito, amor, que também é fruto do Espírito, e moderação, que é fruto do Espírito. Então o Espírito Santo está envolvido conosco aqui diariamente, dando-nos ferramentas que são o seu fruto, para que nós não tenhamos espírito de covardia, mas de coragem, para poder passar testemunhando fielmente de Deus nesses últimos dias que estamos vivendo no planeta Terra. Queridos, então nós vemos aqui algo interessante, precursor dos eventos finais. Existe aqui uma profecia muito interessante na Bíblia. Não sei se você já viu, já leu sobre o assunto, mas é interessante nós tomarmos aqui alguns livros proféticos que realmente nos trazem assim um noticiário, né, do tempo do fim. Entendemos biblicamente que estamos vivendo no tempo do fim e estamos nos aproximando do final do tempo do fim. Quando nós olhamos ali aquela profecia famosa de Daniel, capítulo 8, verso 14, as 2.300 tardes e manhãs, que biblicamente são dias mais convertido em anos proféticos, nós entendemos que essa linha do tempo, ela seguiu do ano 457 a.C. até o ano 1844 depois de Cristo. Então, a partir desse momento do século XIX, entendemos biblicamente, por essa grande profecia da Bíblia, que estamos vivendo no tempo do fim. Porém, alguns eventos proféticos que foram apontados até mesmo pelo próprio Jesus, que estão ali relatados nos evangelhos, podemos ver que existem sinais na Terra, sinais no cosmos, sinais na sociedade, sinais na política, na economia e até mesmo na religião, que confirmam que estamos vivendo no tempo do fim e já se aproximando do quê? Do final do tempo do fim. E no final do tempo do fim, de acordo com Apocalipse, se nós olharmos, esse livro é cheio de profecias, né? Se nós olharmos Apocalipse e vermos ali a historicidade profética do Apocalipse, nós vamos ver que estamos nos aproximando do principal evento profético da Bíblia. E qual é esse evento? É a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ela sela as profecias. Então nós temos aqui Jesus no centro de todas as profecias da Bíblia, não só de Daniel e Apocalipse. Lembra-se então da principal profecia que eu comentei com vocês aqui? Existe uma profecia muito interessante, uma revelação profética muito interessante que está ali no livro de Daniel, no capítulo 2. Ali existe uma sucessão de impérios, de reinos. É como se o profeta Daniel, inspirado por Deus, motivado ali a revelar o sonho de um rei, que rei é esse? Nabucodonosor. Ele descortinasse para a humanidade o que ia acontecer no futuro, já a partir do seu tempo, do tempo de reinado ali do Império Babilônico. Então, se nós olharmos ali Daniel capítulo 2, nós vamos entender que ele é a base das profecias do tempo do fim. O que é que nós encontramos em Daniel capítulo 2? Nós vemos aqui que no segundo ano, verso 1, capítulo 2 de Daniel,
no segundo ano do seu reinado, o reinado de quem? De Nabucodonosor, esse rei teve um sonho que o perturbou. De acordo com a historicidade bíblica, o ano aqui provável era o ano 603 a.C. Ou seja, 2 anos após a ascensão do rei Nabucodonosor, que ocorreu em 605 a.C. Então esse rei teve um sonho perturbador. Olha que interessante, Deus revelou aqui em sonho a um rei pagão, Nabucodonosor, o que ia acontecer no futuro. E naturalmente os magos, os adivinhadores daquela época não puderam de forma alguma relatar ao rei o sonho que ele teve, porque é isso que ele pediu. O rei Nabucodonosor disse: olha, se vocês não adivinharem, não contarem para mim o meu sonho e a sua interpretação, todos vão morrer. E naquela confusão e alvoroço todo, alguém lembrou-se de Daniel e foram até Daniel, que era o estadista, era uma pessoa de confiança do rei Nabucodonosor. Foram até ele, relataram o que estava acontecendo, e Daniel então disse que ia trazer ao rei o seu sonho e a sua interpretação. Enfim, Deus deu a Daniel essa capacidade de saber qual foi o sonho do rei e qual era a sua interpretação. E essa interpretação está bem clara, relatada aqui no capítulo 2. É importante você ler esse capítulo, começando ali no versículo 20, nós vemos ali já que bendito seja o nome de Deus da eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, a exaltação do Senhor. No verso 23 nós vemos aqui Daniel dizendo: ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, Daniel capítulo 2 revela ali que o rei sonhou com uma estátua com uma aparência assim terrível, que tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre ali, de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Esse foi o sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve, e Daniel revelou a ele, o sonho. Deus revelou a Daniel, e Daniel então foi e contou ao rei. E é interessante o significado desse sonho. Daniel explicou também, deu a interpretação do sonho ao rei. Estes aspectos da estátua, que eram de metais, começando com ouro, e depois terminando com uma mistura de ferro e barro, significariam impérios que sucederiam um ao outro. O mais interessante também desse sonho é a imagem posterior. Depois que Daniel revelou ao rei a parte de ferro e barro que contemplam os pés da estátua, ele disse também que viria uma pedra, exatamente como o rei sonhou, uma pedra que destruiria essa estátua e se transformaria numa grande montanha. Então, a sucessão de reinos aqui estabelecida é muito importante. O próprio Daniel 2 já revela. O primeiro reino, que então seria estabelecido como grande império na terra, era a Babilônia. Depois, os medos e persas. Depois, o império da Grécia. Depois, o de Roma. E esta mistura de ferro e barro seria exatamente a fragmentação do Império Romano, que tentaria ser unificado, mas que não conseguiria. E o interessante é que, se nós analisarmos essa profecia de Daniel capítulo 2, juntamente com Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, nós vamos ver diversos paralelos ali que nos fazem concluir que nós estamos vivendo no tempo do fim. Então vejam que interessante, Deus revelou a Daniel não só o sonho do rei, bem como a sua interpretação, mas exatamente o que o rei gostaria de saber. Ou seja, Deus revelou a este rei pagão, que teve a ajuda de Daniel para interpretar seu sonho, e entendeu que
Deus tinha revelado o que ia acontecer no futuro, tanto para o rei quanto para o seu profeta Daniel. Enfim, essa é a base, né, profética para todos os eventos que vão ocorrer no tempo do fim. É por isso que é importante nós analisarmos aqui, de acordo com a lição, duas questões também. A mentalidade de Babel e a mentalidade bíblica. O que é a mentalidade de Babel? Vocês lembram da história lá de Gênesis capítulo 11, da Torre de Babel? Como aqueles homens afrontaram a Deus ao construir aquela torre, na intenção de se livrar humanamente de um próximo dilúvio ou de um segundo dilúvio? Pois é, essa mentalidade afrontiva da humanidade para com Deus, ela, de certo modo, perseverou na humanidade e alcançou a vida de muitos homens poderosos, como for aqui o Nabucodonosor. A intenção de Deus ao revelar a Nabucodonosor aquele sonho e a sua interpretação é entender que ele passaria, assim como outros reinos. Por quê? Porque a grande pedra que destruiria a estátua e se estabeleceria como montanha era um significado simbólico do estabelecimento do povo de Deus, do reino de Deus sobre a terra. Ou seja, quem é o verdadeiro monarca? Quem é o verdadeiro rei da terra e do universo? É o Senhor. De forma bem resumida, era isso que Deus estava querendo dizer já naquela época, em 603 a.C., aquele rei teimoso, Nabucodonosor, que depois pagou pelo seu orgulho, pela sua intensidade afrontiva a Deus. E nós podemos entender hoje, né, que o verdadeiro rei desse universo é o Senhor. Mas a lição conta mais coisas. Por exemplo, no tempo do fim, haveria um esforço político para incorporar a divindade no poder monárquico. Olha só, foi o que aconteceu aqui com Nabucodonosor. Depois que ele descobriu a interpretação do sonho, ele construiu uma outra estátua somente de ouro, Daniel capítulo 3. E ele então estabeleceu decretos para que todos adorassem aquela estátua, que seria uma referência ao seu reinado, a ele próprio. É o esforço político de incorporar uma roupagem divina dentro da monarquia, dentro do poder monárquico. E o que vocês acham que aconteceram? Pois é, essa atitude, esse esforço político tinha como objetivo perseguir minorias, como fora o caso aqui dos amigos de Daniel. E o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados a se ajoelhar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, o que não fizeram, com o risco de morte. Eles preferiram morrer, conforme a história de Daniel 3, do que ter que adorar aquela estátua e se reverenciar a um poder humano. E é interessante como Deus livra esses jovens, né, com a sua atuação poderosa, né, um Deus que entrou dentro da fornalha ardente ali para livrar a vida daqueles homens. E até que Nabucodonosor entendeu que ele era meramente um servo do Deus Altíssimo. Outras imagens que nós podemos ver aqui na lição dessa semana remontam também o que vai acontecer no tempo do fim. De acordo com o descritivo que nós encontramos ali em Apocalipse, né, no capítulo 12, no capítulo 13, nós vamos ver que haverá um esforço unificado, né, dos poderes políticos, religiosos também, para perseguir uma minoria que é fiel aos mandamentos de Deus. Se nós observarmos ali no capítulo 12, né, nós vimos isso um pouquinho na semana passada, né, a mulher, o seu filho, né, que era o descendente, o dragão perseguidor, né, que simboliza tanto o poder político quanto o poder religioso, que vão em busca dos descendentes, né, da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se nós olharmos aqui Apocalipse 13, nós vamos ver a imagem de uma besta que surge do mar, que é um poder religioso, de uma besta que surge da terra, que é um poder político, e que nessa unificação de poder político e religioso e político, eles perseguem uma minoria. Essa minoria são os remanescentes, os filhos obedientes de Deus que guardam os seus mandamentos. Vejam que
na historicidade da Bíblia, desde do passado, ali já nos anos 600 a.C., como nós vimos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Daniel, né, e seus amigos, eles foram obrigados a ter que adorar algo em que a sua consciência bíblica não permitia. Eles tiveram um risco de morte por isso, mas eles foram firmes e foram fiéis e Deus os livrou. Agora, precisamos pensar, será que Deus livrará todas as pessoas? Infelizmente não porque Deus não tenha poder, mas algumas pessoas vão morrer dando testemunho de sua fé. Foi o que aconteceu exatamente na época da Reforma. Vários reformadores morreram numa fogueira. Avalie a história. Vários reformadores foram perseguidos e foram mortos em público por defender a Bíblia e o que ela dizia. Ou seja, nós vemos que desde o passado bíblico histórico até os dias atuais, há poucos anos atrás, nos movimentos de reforma e contra-reforma, né, protestante, a gente vê que muitas atrocidades foram realizadas em função de uma minoria que queria ser fiel à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E o que o Apocalipse nos revela é exatamente que isso vai voltar a acontecer. Por mais ridículo que possa parecer isso hoje, mas isso vai voltar a acontecer. E na verdade não é tão ridículo se nós observarmos que uma minoria que deseja ser fiel a Jesus, fiel a Deus, por meio dos seus mandamentos, por meio da Bíblia, hoje já é ridicularizada. Vamos colocar um exemplo aqui, e aí a gente parte para um quarto ponto aqui, ó. Uma escolha universal, né? Tradição bíblica, tradição humana ou Bíblia? Leis humanas ou lei de Deus? Hoje em dia, observe bem, o que é ser fiel ao Senhor por meio da guarda do mandamento? Nós podemos observar ali os 10 mandamentos de Deus que estão relatados em Êxodo, nós podemos observar os princípios bíblicos que estão ali remontados na Bíblia em diversas áreas da vida, como família, casamento, comer, beber, viver, né? Tem um mandamento que está ali no meio do decálogo, é o 4º mandamento, né? Que diz respeito ao sábado. Por que existe tanta má informação divulgada com relação ao sábado? Já pararam para pensar nisso? Hoje quem guarda o sábado, na mentalidade de alguns, são judeus. Os judeus guardam o sábado, mas adventistas do 7º dia também guardam o sábado. E guardar o sábado, com qual significado? Por quê? Existe algo no mandamento do sábado que é interessante. Ali a gente passa a observar que Deus estabeleceu esse dia para adoração. Deus ele descansou nesse dia. Logo, Deus é o criador desse dia. Deus santificou esse dia. Ou seja, o sábado é uma lembrança do Deus criador e redentor. Então, quando guardamos o sábado como adventistas do 7º dia, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós estamos ali num processo de relacionamento com esse Deus criador e redentor. Porém, o que a humanidade, o que o universo que conhece a respeito disso diz? A maioria, alguns entendem, respeitam, outros acham isso um absurdo. E eu vou dizer para vocês aqui que desde o tempo de Jesus, muitos já achavam isso um absurdo. Percebam bem, quando Jesus deu orientações ali nos livros de Mateus, né, e João, havia ali líderes judeus que perseguiram Jesus porque Jesus estava fazendo bem no sábado. Estava curando, estava alimentando, essas pessoas perseguiram Jesus porque estava fazendo bem aos sábados. Desde aquela época já se notava o quê? Uma espécie de ridicularização dos próprios judeus, que de certo modo queriam proteger a lei de Deus, colocando encargos humanos, tradições humanas, fazendo com que o povo mais simples perdesse de vista
o verdadeiro espírito ou princípio do mandamento. Pergunto, não é assim hoje? E em vários assuntos, hoje a humanidade perdeu o que é princípio de casamento. Vou dar um exemplo. Casamento monogâmico, né? Heterogêneo ali, ó, entre homem e mulher. As pessoas perderam esse princípio. Perderam o princípio da pureza, né? Perderam o princípio do que é realmente honrar a Deus com o seu talento, com os seus bens. Perderam diversos princípios da Bíblia. Perderam por quê? Porque estão aprofundados hoje em meio à secularidade e às tradições humanas. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim dos tempos e entendemos que estamos vivendo sobre uma espécie de cultura ou estilo de vida secular que não contempla mais os princípios da Bíblia. E é por isso que Deus precisou, conforme Apocalipse 10, levantar um povo remanescente que sustenta as suas ações, a sua vida por meio da Bíblia. E esse povo remanescente, que não é só dos últimos dias, mas envolve toda a história bíblica, se nós observarmos, nós vamos ver que desde o início da formação de um povo, Deus ele sempre preservou um remanescente do povo de Israel, um remanescente da igreja cristã, um remanescente da reforma protestante e um remanescente do tempo do fim. Então o que nós precisamos entender é o seguinte, que esse remanescente seria levantado para defender princípios bíblicos e nortear todos aqueles sinceros de coração que querem realmente, ao ser salvos por Jesus, manifestar em sua vida um estilo de honra e louvor ao Senhor. De forma bem resumida, queridos, a nossa lição tocou nesses assuntos aqui. E o mais interessante, o que me chamou muita atenção, foi como a lição termina aqui na parte de sexta-feira. Associado a esse compromisso de ser fiel a Deus, sabe quem Deus nos deixou como nossos protetores? Além dele mesmo, os anjos da guarda. E existem anjos da guarda para cada um de nós. Existe, confie nisso. Eles, olha só, esses anjos da guarda, eles fazem realmente diversas ações em seu ministério para poder proteger a humanidade que é fiel a Deus, os filhos de Deus, né? Em forma humana, essas pessoas realizam, né, diversas ações que muitas vezes nós não conseguimos explicar, né? Agem como guias, agem como mãos protetoras, como mãos auxiliadoras quando nós menos esperamos. São pessoas, são anjos, são seres que nós não vemos, mas que estão agindo em nosso favor. Assim como existem anjos da guarda em nosso favor, existem também anjos demoníacos que estão contra nós. Então Deus, meus queridos, hoje, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão realmente interessados na nossa salvação e na nossa vitória como seus seguidores. Estejamos focados no que a profecia diz. E se lembre, não tenha medo. Por quê? Porque o centro da profecia é Jesus e Ele está voltando. Estamos nós preparados?